Glória a Deus. Queridos, nós estamos muito felizes porque o seminário que nós tivemos aqui, fomos abençoados, chama-se Céus Abertos. Diga, Céus Abertos. Quem entendeu que abriram-se portais para você andar debaixo desses céus abertos, eu quero desafiar você, mantenha isso. Se o Senhor está pedindo para você uma entrega, para você jejuar mais, para você se consagrar mais, se mantenha debaixo desses céus abertos. Eu estava num das refeições com o apóstolo, e aí o Favim comentou assim, diz, pastor, um dos meus sonhos é assim ter uma renda muito boa, para você ter maior, para eu poder investir na sua vida e você ter maior tempo com Deus para poder servir a mesa ainda com uma qualidade maior do que está sendo servida. E eu louvo a Deus por isso, porque esse tem que ser o nosso sentimento. O sentimento de eu quero investir no reino de Deus, a minha vida tem que ser consumida na presença do Pai, em comunhão com o Senhor. Eu sei que foram falados algumas coisas aqui, e eu falei que se tivesse algumas coisas que eu não concordasse, eu iria recomendar que não fizesse. Mas como eu tive um almoço com o apóstolo, eu falei algumas coisas para ele e ele não enfatizou aquilo que nós ainda não temos de todo o entendimento, e acho que é a visão dele ainda, ou é a visão de alguns exegetas, de alguns estudiosos da palavra. Então eu pedi para que ponderasse, e ele foi assim muito bacana, muito assertivo naquilo que ele ministrou para nós. Quantos foram abençoados? Eu fui muito, muito, muito abençoado, só veio acrescentar mais, então estou muito contente com isso. Quero trazer uma palavra que a Helenice já deu introdução. Eu nunca falo para ela que eu vou ministrar, porque se eu falar, ela acaba ministrando. Então ela falou da viúva, mas também falou da mulher lá que eu quero falar agora. Mas assim, eu não vou dar ênfase tanto à mulher, vou dar ênfase à minha e à tua vida, naquilo que o Senhor quer falar comigo e falar com você. Então eu quero que você acompanhe aqui, vai estar sendo projetado em 1 Reis, capítulo 17, que fala dessa viúva, que diz assim, versículo 8 ao 16. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde ordenarei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse, traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze-me também um bocado de pão. Pode apagar essas luzes coloridas aqui, senão eu fico igual um avatar aparecendo nas imagens. As coloridas, só as coloridas. Isso, pelo menos disseram que nós ficamos meio parecido com um avatar. Não sei bem o que é avatar, não é do meu ramo. Aonde que eu estava mesmo? Versículo 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que eu disse, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora, depois farás para ti mesmo, fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias.
e da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, que foi dada por intermédio de Elias. Tem algumas coisas, eu até falava para o Favinho, Favinho, o Senhor tem me feito mergulhar na palavra, e à medida que eu vou lendo, na medida que eu vou me alimentando, o Espírito Santo vai me fazendo lembrar de algumas conexões da palavra, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento. E eu acabo indo para esse lugar. Quando eu chego nesse lugar, o Senhor fala para mim, não é só para você essa palavra. E eu me resguardo de não abrir essa palavra com a Helenice, porque eu quero que ela receba aqui, ela diga amém, Helenice. Glória a Deus. Mas eu quero que toda a igreja receba. Eu quero ser o bom mordomo do Senhor, que se dispõe a servir a mesa. E eu me sinto tão bem assim. Quando eu estava orando agora há pouco, o Senhor me trouxe o seguinte sentimento. Nós olhamos para as nossas vidas e às vezes nos sentimos limitados. Olhamos para as nossas dificuldades e colocamos limites nas nossas caminhadas. Agora escute, o Senhor levantava homens comuns na época. A saber, Jesus escolheu pescadores para serem os apóstolos, aqueles que influenciam as nossas vidas até hoje. E aí, a palavra do Senhor diz que o Senhor escolheu esse homem, chamado Elias, para que naquele tempo ele confrontasse a maior autoridade de Israel. É como um de nós hoje fosse convidado a chegar no Supremo e confrontasse o dito cujo, que vocês sabem de quem eu estou me referindo. O que ia acontecer com você? Primeiro, as tuas redes sociais iam ser banidas, o teu ex ia virar um ex mesmo, ia acabar. Ou você ia correr, ia se esconder. E foi exatamente o que aconteceu com Elias naquele tempo. A Bíblia diz que ele chegou para Acabe e decretou, ele disse, segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. Não fala aqui o tempo determinado, mas em Tiago fala que não haveria chuva durante 3 anos e meio. Diga 3 anos e meio. Às vezes nós ficamos 1 mês, 2 meses sem chuva, já ficamos apavorados. Agora você imagine 3 anos e meio. Então, debaixo desse decreto, certamente Acabe se enfureceu. E aí Elias foi convidado pelo Senhor para ir para a parte oriente do Jordão, onde ele ficou lá num lugar que a Bíblia diz aqui, que chama-se junto à torrente do Querite, a fronteira do Jordão, onde ele ia beber das águas, porque ali tinha um córrego onde ele poderia saciar a sua sede. Mas também a Bíblia diz que pela manhã iam corvos levar pães e carne para Elias, de manhã e de noite. Agora, chegou um tempo em que a torrente secou. Diga, a torrente secou. Existem alguns momentos que nós estamos assim andando a todo vapor nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos, mas de repente nós nos deparamos com uma estiagem, ou seja, a fonte seca. E aí eu preciso ouvir ou estar atento à voz de Deus, para que o Senhor me desloque daquele lugar, porque se eu continuar ali eu morro. Não adianta os corvos trazerem pães e trazer carne se eu não tenho água para beber. Então o Senhor dá uma ordem para o profeta, e a ordem para o profeta significa que o profeta estava atento à voz de Deus, ou debaixo de uma missão. Diga, de uma missão. Diga, de um propósito. Diga, de uma direção. Então, quando eu estou atento à voz de Deus, na minha casa, junto aos meus negócios, ainda que as coisas pareçam não estar indo bem, o Senhor sempre vai ter uma direção para mim. E o Senhor diz a palavra aqui, que ele encaminhou Elias naquele tempo para Serepta. O que significa, qual o significado de Serepta? Serepta significa fornalha.
lugar onde se derrete, ou lugar da fundição. Imagine ele confortavelmente sendo alimentado por alguns garçons de preto e de bico e de garra, e tinha uma fonte, mas de repente cessou certamente a comida e cessou a água. Agora o Senhor manda ele para um lugar onde ele seria mais tratado ainda, onde ele ia se deparar com uma fornalha, ou uma fundição, ou um lugar onde ele seria derretido. Por que eu estou falando isso? Porque ele foi levado para um lugar onde ele seria sustentado por uma viúva. Foi exatamente o que a Elinice acabou de abordar. E parece um paradoxo quando nós olhamos para a situação das viúvas. Eu até separei um versículo aqui, eu acho que não passei para eles, se passei eles vão colocar lá, Zacarias 7:10, diz assim, começa dizendo, não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, ou seja, não coloque carga sobre as viúvas. Quem eram as viúvas? Eram aquelas que não tinham filhos para sustentá-las, eram aquelas cujos parentes eram mais pobres do que elas, então elas não tinham sustento, então alguém tinha que ajudá-las, e a direção da palavra é que elas não fossem oprimidas, ou não se colocassem carga sobre elas. Então nós estamos aqui diante de um paradoxo, porque o Senhor manda que o profeta saísse daquele lugar onde cessou a água, onde cessou o alimento, e fosse receber alimento de uma viúva. Diga, de uma viúva. Agora, qual foi a postura desse profeta? Ele não contendeu com o Senhor, ele não discutiu com Deus, mesmo parecendo uma coisa totalmente estranha. A Bíblia diz que, então lhe veio a palavra do Senhor, dispõe-te, e no versículo 10, diz, então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando ali, viu uma viúva, e disse para ela, traze-me, te peço, uma vasilha de água. O primeiro desafio que ele tinha com essa mulher, era pedir água. Ora, a água era algo fácil de atender, porque certamente ela deveria ter uma reserva, ou uma cisterna, ou um poço, onde ela poderia saciar a sede de quem estava lhe pedindo. Agora, por que ela fez isso? Porque havia um propósito, diga, um propósito. Havia uma direção para essa mulher. Então a Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Mateus 25:21 fala dos talentos, dizendo, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Essa mulher, ela, a princípio, naquilo que era fácil para ela se dispôs e serviu prontamente o profeta, trazendo a água. Agora, chegou o momento em que ela ia se deparar com o segundo desafio. E às vezes, nós somos fiéis naquilo que é fácil para nós. E muitas vezes nós achamos por demais difícil obedecer quando as coisas se tornam um pouco pesadas. E o segundo desafio foi, indo ela buscar, ele chamou e disse, também traz um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar o resto da comida. Então nós vamos falar hoje algumas coisas sobre um punhado de farinha, diga um punhado de farinha, diga um pouco de azeite, diga alguns cavacos. O que nós precisamos entender nesse segundo desafio é que essa mulher, ela tinha uma prisão mental, ou ela estava debaixo de uma prisão mental de incapacidade, diga incapacidade, impossibilidade, de miséria e de morte. Quando nós não estamos atentos à voz de Deus, aquilo que o Senhor está promovendo no nosso meio,
Nós somos conduzidos por aquilo onde nós nos achamos aprisionados. E a visão dessa mulher era uma visão de miséria, era uma visão de falência, era uma visão de impossibilidade, era uma visão de incapacidade, e não bastasse isso, também era uma visão de morte. Quando ela faz referência tanto às coisas que ela tinha ali à sua disposição, a saber, o pouco de azeite, a saber, o punhado de farinha e os cavacos que estavam à sua disposição, ela chama isso de resto de comida. Diga, resto de comida. Então ela finaliza dizendo assim: prepararei esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, para ela era um resto de comida, mas para o profeta, eu quero que nós entendamos bem isso, para o profeta era uma preciosa semeadura. Diga, preciosa semeadura. Queridos, de repente, aquilo que tem à tua disposição parece tão pouco diante das suas dificuldades, que você pensa assim: logo eu vou me deparar com esse pouco que eu tenho e a falência será iminente na minha vida, a bancarrota será iminente na minha vida. Mas quando nós nos deixamos ser ministrados pelo Senhor, o Senhor diz: ei, daquilo que você tem, eu posso multiplicar, daquilo que está nas tuas mãos, eu posso tornar, ao invés de um resto de comida, fazer disso uma preciosa semeadura, que venha frutificar abundantemente na tua vida e na tua casa. Quantos querem isso? Eu estou falando isso porque, amados, nós vivemos num tempo de dificuldades, nós vivemos num tempo de escassez. Eu não estou dizendo que isso está abrangendo todas as pessoas. Eu quero dizer que se nós não fizermos uma gestão boa das coisas que chegam nas nossas mãos, logo se esvai, logo escapam. E aí a dificuldade acaba nos dando, a ponto dela dizer que estava presa numa visão de morte. Uma visão de morte não só na vida dela, mas uma visão de morte que abrangia a vida dela e a sua descendência. Ou seja, ia acabar com toda aquela geração, ou a saber, ela e o seu filho iriam acabar morrendo. Ou seja, uma maldição, uma praga de cunho geracional, que não atinge só uma pessoa, acaba atingindo os filhos. Não sei qual é a tua situação, mas eu quero dizer assim: se nós não nos colocarmos a ouvir Deus e a sua direção, para que lado nós iremos rumar, ou se nos estabelecemos e esperamos no Senhor, ou vamos fugir, ou vamos correr, essa desgraça, ela acaba atingindo a nossa geração. E eu não estou falando só no nível de financeiro, eu quero dizer também em questão de relacionamentos. Um relacionamento quebrado, um relacionamento mal conduzido entre um casal e que de repente fica à mercê da separação, isso acaba atingindo os filhos, acaba trazendo morte para a geração. Ou seja, é uma situação de cunho geracional, que atinge os que vêm pela frente. Mas Elias, ele disse para ela: faça-me um pão. Ou seja, faça uma semeadura para a vida e não para a morte. Enquanto você pensa que vai pegar esse punhado que está nas suas mãos, esse pouco de azeite e esses cavacos para poder cozer o que você vai comer, deixa eu te dizer, faça uma semeadura para a vida. Diga, semeadura para a vida e não para a morte. Veja o que o profeta estava pedindo para ela: você precisa fazer uma oferta da sua vida, você precisa fazer uma oferta do que você tem. A Helenice parece que sabia o que eu ia ministrar, até aliás, eu pedi para ela,
quem vai fazer a abertura do culto? Ela me falou, daí eu nem lembrava. A Alice veio aqui e fez, e contou um pouco do que o Senhor tem feito na vida dela, e foi muito especial. Daí ela vem e fala da necessidade de eu entregar o meu tudo para o Senhor. Quando eu penso que estou no controle das coisas, ainda que pareça uma miséria, ainda que pareça tão insignificante, vai dar em caminho de morte. Eu preciso entregar a minha vida nas mãos do Senhor, independente de como se encontra a minha situação. Se a minha situação está tão confortável, está tão bem, muitas vezes eu sou convidado a me retirar de Deus e embrenhar numas viagens, me deleitar em algumas coisas que a minha alma deseja. Em contrapartida, se eu estou mal, se as coisas parecem que não estão indo bem em todas as áreas, não estou falando aqui só na questão financeira, o nosso emocional se torna como um convite para nós nos afastarmos também de Deus e do seu povo, de pararmos de andar junto à congregação. Assim acontecia no deserto, quando as pessoas se indispunham com a visão e a direção de Deus, eles se apartavam, e a Bíblia diz que as serpentes as atacavam, escorpiões as atacavam, e muitas acabavam morrendo e padecendo. Como isso se traduz nesses dias? Existe uma geração gospel morrendo, existe uma geração de crentes morrendo por dentro. Por quê? Porque olha para as suas dificuldades, paralisa diante das suas lutas, e não se voltam para entregar o tudo que tem nas mãos do Senhor, que é possível de acontecer uma multiplicação, de entregar nas mãos de Deus, que é o Senhor da impossibilidade. Quando nós olhamos e vemos que a nossa despensa está vazia, abrimos a geladeira e parece que dá eco quando falamos, o Senhor diz: que oportunidade que eu tenho de encher essa despensa, que oportunidade que eu tenho de encher essa geladeira. Assim é dentro das nossas vidas, quando nós estamos cheios de dificuldades, quando nós estamos cheios de notícias do mundo inteiro, ou da política brasileira, ou das coisas das redes sociais, nós não temos espaço para o Senhor acrescentar mais. Quando eu me permito me esvaziar dessas coisas e corro para a presença do Senhor e me derramo aos seus pés, como essa equipe tem feito todos os finais de dia, vindo aqui durante a semana, entregar um louvor, entregar uma adoração, se render aos pés do Senhor, eles estão se esvaziando. Porque quando eu crio um espaço, eu crio uma oportunidade. Diga oportunidade. Uma grande oportunidade do Senhor acrescentar mais. Existem situações que nos abalam, mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Essa semana nós estávamos em viagem, até eu olhei no vídeo aqui, eu percebi que ninguém contou que nós estávamos viajando, e alguns podem pensar: todos nós aqui adorando o Senhor e o pastor lá no bem bom. Mas a verdade é, queridos, nós tivemos que ir a Florianópolis, saímos aqui um pouco antes de acabar o seminário, e fomos levar a Tirzá, que ela tinha uma consulta da sua cirurgia da tireoide, e retornamos na quarta-feira, chegamos na quarta-feira no começo da noite aqui. Então assim, por que eu estou falando isso mesmo? Me ajude, gente. Oi? Não é por isso. Sim. Então, assim, às vezes nós nos deparamos com algumas situações desagradáveis. Então, eu na viagem, lá, paramos na casa do meu cunhado, na ida e na volta, ficamos na cunhada, os cunhados estavam em voga, né? Na cunhada da Tirzá, lá em Florianópolis. E eu olhando o Facebook percebi um post da Elijane, um luto por um irmão. E aí eu entrei em contato com ela, e o seu irmão faleceu na segunda ou no domingo, né?
um infarte, um moço, né, dá para dizer um jovem de 60 anos de idade. E então, são tristezas que nós temos que passar. Uma semana atrás estive lá em Vitorino, ou 15 dias atrás, também no irmão da Helenice e da Rô, que também acabou falecendo, embora ele estava passando algumas dificuldades. Então, são situações que, no fundo, tenta tomar o nosso coração. Claro que nós passamos com pesar por isso, dói demais, mas eu tenho que compreender que eu tenho um Deus que Elias servia e que eu sirvo, e que a mulher de Sidom, ou da cidade de Serepta, não conhecia esse Deus. E com esse encontro que ela teve com o homem de Deus, ela acabou conhecendo o que o Deus de Israel pode fazer na vida das pessoas, e o que o Deus de Israel deseja fazer na minha e na sua vida. Independente de que situação nós nos encontramos, se é uma situação de tristeza, de pesar, de luto, ou uma situação financeira, ou uma situação de enfermidade. Falávamos também com a Rosane, isso, né? É tanto nome que eu acabo esquecendo. E ela falava: pastor, a minha mãe passou por todas as dificuldades do câncer, está ainda fazendo umas quimioterapias, mas o desejo dela é vir aqui agradecer, glorificando a Deus pelo que essa igreja tem orado por ela. E ela cada dia dá mostras de melhoras, apesar de que estava definhando, perdeu peso, e ela mandava as fotos para nós. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu espero no Deus que pode fazer todas as coisas, independente da minha situação, se ela é tão pormenor, ela é tão pequena, a minha despensa está em tanta dificuldade. E quando eu falo de despensa, queridos, eu estou falando também da nossa despensa emocional, eu estou falando da nossa questão espiritual. Às vezes eu olho para mim e não estou com vontade, não estou com ânimo, estou numa situação de abatimento, mas eu preciso me deparar com o Deus de Elias, que faz milagres, que faz com que as coisas sejam modificadas, sejam alteradas. Então você pode de repente ter uma situação com o seu filho ou com a sua filha, como nós temos a situação que estamos enfrentando com a Tirzá, no momento que jamais nós esperávamos. Uma menina de Deus, uma mulher de Deus, e eu contei a história dela por todas as coisas que ela passou, desde o acidente quando era adolescente, o acidente quando era criança, o acidente quando era adolescente, o acidente de jovem. E esqueci de falar que quando ela teve ou engravidou, e ela veio ganhar aqui na nossa casa, porque era mais livre da Covid do que em Xanxerê, ela veio ganhar o Augusto, eu estava de Covid dentro de casa. Mais um livramento que o Senhor trouxe. Então o Deus que trouxe todos esses livramentos é o mesmo que está cuidando dela, é o mesmo que está cuidando de você, abençoado. É o mesmo que está com os seus olhos voltados para as nossas dificuldades. Como que o Senhor olha para Sidom e enxerga uma mulher lá em Serepta e manda com que o profeta ou Elias saísse de um lugar onde ele estava e que estava acabando a sua provisão, e dissesse: vai para lá, porque eu quero que você aprenda mais uma coisa, e eu quero abençoar aquela viúva. Talvez a sua situação seja uma situação de viuvez, ainda que você tenha seu esposo. Talvez a tua situação seja uma situação de perda, mas deixa eu dizer para você, se você se encontra nesse lugar, em Serepta ou Sidom, o Senhor quer te visitar e promover milagres na sua vida. Elias lhe disse: não temas, vai-te, faze o que disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Ou seja, queridos,
A chave para eu romper a tragédia que intenta contra a minha vida é eu entregar para o Senhor. A Eunice falou dos sonhos, é eu entregar para o Senhor a minha dificuldade. Qual é a tua dificuldade? É entregar para o Senhor os meus medos, é entregar para o Senhor os meus ressentimentos, é colocar nas mãos dEle. Assim como nós nos deparamos aqui com o profeta falando, trazendo para ela essas direções, o Senhor quer trazer para nós. Aliás, estávamos orando também pela filha da Aide, agora há pouco aqui, antes de começar o culto, que se encontra internada em Curitiba. Qual é a postura que a Aide tem em vista dessa palavra? É saber, Senhor, o Senhor é Deus para guardar a Gabriela, o Senhor é Deus para guardar a Tirzá, o Senhor é Deus para guardar a minha vida, o Senhor é Deus para guardar o seu povo, o Senhor é Deus para guardar a Irma, a mãe da Rosane, o Senhor é Deus para guardar todos quantos te invocam. Os olhos de Deus passam sobre toda a terra, para contemplar aqueles cujo coração é totalmente dele. De quem é o teu coração? Diga: o meu coração é do Senhor. Então o Senhor, o mesmo Deus que pega um homem e leva lá para as torrentes do Querite e sustenta ele, é o mesmo Deus que quer fazer algo especial na sua vida. E quando você se deparar, parece que a fonte está terminando, a fonte está secando, a carne e o pão está se esvaindo, o Senhor te manda para um novo lugar, onde você vai se surpreender com as coisas maravilhosas que Ele quer fazer. Mas a chave para tudo isso é eu me doar, é eu me entregar, é eu compreender que existe um lugar onde o Senhor deseja se manifestar. Em que lugares nós temos ido? Onde a nossa alma tem nos levado? E isso fala do que tem se manifestado nas nossas vidas. Glória a Deus, né, pelos cursos de casais que nós vamos ter, pela vinda do pastor Marlon e da Michelle. E deixa eu dar um recado para você que é casado. Mas eu já fiz tantos cursos. Imagina eu. Desde que eu me converti, queridos, eu e a Helenice nos convertemos no primeiro ano, aliás, nos convertemos, nós estamos ainda, mas quando nós aceitamos Jesus, no primeiro ano, nós procuramos nos informar todos os cursos que tinham, e de todos nós participávamos. O que isso resultou? Resultou em nós termos um casamento sólido, em ela ter um esposo maravilhoso e santo. Glória a Deus. Mas ela é muito mais santa porque ela me aguenta, queridos. Ela tem uma auréola, quem olha para ela, antigamente falava de auréola, né? Mas enxerga o brilho da glória do Senhor por ela me suportar. Ela é uma heroína. Mas é assim, o que tem dado sustentação para nós é nós não nos acharmos soberbos, nós não nos acharmos que sabemos demais. Eu não preciso estar. Deixa eu dizer para você, se você não tem condições ou está apertado, nós fazemos em 10 vezes para você participar. Nós procuramos facilitar ao máximo para você estar, não só nos casais e nessa parte da família, como eles falaram, não sou eu que administro essa parte, como também nesse movimento para nós cuidarmos dos juniores e adolescentes. Se inscreva nisso, tem um custo? Tem. Inclusive, a orientação deles é dizer: pastores, não paguem para as pessoas participarem, deixem que elas paguem, porque elas vão valorizar mais. Mas nós temos o coração tão mole que nós queremos ajudar quem não pode. Se alguém diz assim: eu quero estar ajudando, eu quero dar minha parcela de contribuição para que esses juniores e adolescentes cresçam ativos, participando da igreja, integrados na igreja, trazendo outras pessoas, sendo missionários, eu quero ajudar, eu tenho condições, seja bem-vindo. Mas se você não tem condições e pode pagar só um pouco, seja bem-vindo também. Nós temos que fazer as inscrições, logo vai abrir, eles vão liberar um link para nós, e nós vamos passar para a igreja, e aqueles que desejarem vão estar. O que isso tem a ver? Tem a ver com a minha entrega.
Porque quando eu entrego primeiro nas mãos do Senhor, queridos, estava ali o profeta pedindo primeiro o bocado nas minhas mãos, aí depois você pode comer e morrer. Não, ele sabia o que Deus ia fazer. Mas chegar nas mãos do profeta significava entregar nas mãos do Senhor. Quando você vem aqui à frente e entrega dízimos e ofertas, você está liberando do teu coração, você está liberando das suas finanças, você está liberando das suas posses e dizendo: ei, eu estou entregando sim nas mãos de homens aqui na terra, mas eles representam aquilo que Deus deseja fazer na minha e na sua vida, aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, eles estavam no meio da estiagem. Não sei em que período que era, ou possivelmente já estava próximo de vir a chuva, porque na sequência, Elias, ele vai e apresenta-se a Acabe e diz: se prepare agora, porque a chuva virá. Então ele foi novamente ali no Supremo Tribunal e se apresentou. Quando, no primeiro momento, ele o desafiou, no segundo momento, ele diz: agora vai se cumprir a palavra que o Senhor trouxe no meu coração, então virá chuva. Aqui o Senhor te está dizendo que a farinha da panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até que fizer chover sobre a terra, ou seja, até que acabe a tua estiagem, até que acabem as tuas dificuldades. Não faltará azeite, não faltará farinha, não faltará provisão, não faltará da presença do Senhor, por conta da tua entrega, porque você está sendo fiel, porque você está sendo obediente. Glória a Deus, porque você entendeu o recado. O post que eu coloquei hoje, eu estava lá em casa e assim li um pouco e pensei em algumas coisas, fui lá e coloquei aquele post, dizendo que você tem um lugar que não se deve abrir mão, é o lugar de estarmos aqui para adorando o Senhor e ouvindo da sua palavra. Nada substitui isso. Então significa dizer que isso é uma entrega, e quando eu entrego, eu estou dizendo: Senhor, estou semeando. Versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. O que significa dizer isso, queridos? Eles se fartaram do milagre, diga do milagre. Muitas vezes nós comemos das coisas somente naturais, só das coisas que nós ganhamos com o suor do nosso rosto, mas quando o Senhor falou aqui com o profeta e fez com que essa manifestação chegasse na vida dessa viúva, o Senhor estava dizendo para eles: ei, vocês precisam conhecer os milagres dos céus. Nós vivemos num tempo, numa geração, queridos, onde nós não temos buscado os milagres dos céus, mas eu quero desafiar você a começar a fazer semeadura da tua vida, para que os milagres dos céus venham sobre você, porque nós vivemos esses dias, ouvimos nesses dias, um seminário chamado Céus Abertos. Não sei se vocês perceberam, eu nem sabia sobre o que ele ia ministrar. Aliás, eu não tenho o hábito de seguir outras pessoas ou ficar ouvindo, porque eu procuro concentrar todo o meu coração na palavra e naquilo que o Senhor quer fazer. Então eu não sabia o que ele ia ministrar, mas não sei se vocês lembram, a abertura que eu fiz do culto na quinta-feira tem a ver com aquilo que ele falou da manifestação da abertura, da terceira abertura dos céus. Eu falei sobre quando Jesus entrou nas águas no Jordão e os céus se abriram, e o Senhor diz: eis aqui. Oi? A segunda, né? Exato, depois vem Pentecostes, exatamente. A segunda abertura dos céus, na visão dele, né? Porque se eu for analisar, teve outras aberturas dos céus. Se nós formos ver o próprio Elias aqui, quando ele falava com o moço, ele dizia: vai e veja que se está vindo uma nuvem nos céus. Então aí os céus de bronze se abriram e veio chuva abundante. Essa é mais uma abertura dos céus, se nós formos olhar, e tem outras que eu não me lembro agora, mas isso não vem ao caso. O fato é, queridos, que
quando nós estamos com os nossos corações desejosos, a palavra do Senhor brota, ela salta aos nossos olhos, e o Senhor diz: eis aí o meu filho amado em quem tenho grande prazer. Por quê? Porque ele se dispôs em visão, no desejo de que os céus se abrissem sobre a sua vida e sobre as nossas vidas. Então, quando eu obedeço, exatamente quando eu me disponho, a palavra começa dizendo, então, dispõe-te, o versículo 9, dispõe-te e vai a Serepta. Então não basta só ouvir a palavra de Deus, eu tenho que ter uma disposição para obedecer, diga obedecer. Quando eu obedeço, então eu me coloco à disposição do milagre. Para eu finalizar, eu sinto de Deus de fazer algo aqui. Da panela da farinha não acabou, e da botija do azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta. Tem coisas que não vão faltar nas nossas vidas, tem coisas que vão sobejar nas nossas vidas, tem coisas que nós vamos ter em abundância e vamos abençoar a outros, porque não amaldiçoamos, porque não praguejamos, porque não murmuramos. Elias poderia murmurar, por quê? Porque ele se viu em vista de desafiar a autoridade na época e foi jogado para um lugar de isolamento, onde corvos o alimentaram. Ele poderia ter murmurado, ele poderia ter se colocado numa posição defensiva em relação ao que Deus estava fazendo. Mas, queridos, quando nós entendemos que o que está acontecendo conosco é Deus às vezes nos levando para Serepta, é Deus às vezes nos levando para Sidom, é Deus dizendo: eu tenho coisas para fazer na sua vida, mas eu quero que você experimente os meus milagres. Às vezes nós nos confortamos ou nos sentimos confortáveis com as coisas que temos e deixamos de acessar os milagres que o Senhor deseja trazer nesses dias. Quantos querem os milagres do Senhor nesses dias? Qual é a tua situação, qual é a tua dificuldade? O que você precisa apresentar diante de Deus? Eu quero convidar quem tem uma situação que diz: pastor, eu estou numa estiagem. Eu estou assim como quem tem um bocado de farinha, um pouco de azeite e alguns cavacos. Interessante que dinheiro a gente chama também de cavaco, né? Já ouviu falar? Alguns cavacos? Nunca ouviram? E cavaco dá fogo. Cavaco realça. Quem tem uma situação que está precisando de um milagre de Deus, dá um sinalzinho assim. Você tem coragem de vir aqui à frente e dizer: eu vou estender as mãos. Você não vai estender as mãos para mim. Escute antes de você vir. Você não vai estender as mãos para mim, você vai estender as mãos para o povo de Deus, para a provisão. Amém? Venha. Você que deseja. Você também, esposa? Sim. My God, eu achei que era menos. Eu quero que vocês fiquem aqui e que estendam as mãos para lá. Para lá. Isso. Aleluia. Quero convidar você a fechar os seus olhos e estender suas mãos para frente. Oh, meu Deus. Havia um decreto de morte sobre aquela casa. Muito mais do que um portal de falência, muito mais do que um espírito de impossibilidade, de miséria, havia uma voz de morte geracional,
que intentava afetar a casa, a vida daquela mulher e também do seu filho. Existem algumas situações nesses dias, especialmente sobre o povo de Deus, tentando desqualificar, tentando desfocar, tirar a visão de onde vem o milagre. Nessa noite eu quero me colocar na posição de profeta, de Elias. A Bíblia diz que haveria uma manifestação e que aconteceria no espírito de Elias. E eu quero declarar no nome de Jesus, que nessa noite acontecerão milagres, 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 milagres. Comece a colocar diante do Senhor. Você que veio aqui à frente, eu sei que você já tem essa disposição de colocar diante do Senhor a tua necessidade. Onde a estiagem tem tentado exterminar com a tua caminhada, onde a estiagem tem trazido uma desesperança, um medo na sua vida. Alguns têm sentido até sinais de morte, mas é tempo do Senhor dizer: ei, entregue nas mãos do Senhor, entregue nas mãos do Senhor. É tempo de milagres acontecerem. Oriesi cantaramanai, deramanashiri malai, recarabashiri andaramanassuri marabalás, decalaste cantaramanás taramanai, elaramanamashiri andaramanás. Eu vou orar por cada um de vocês. Eu vou clamar ao Senhor para que essa seja a noite do milagre, essa seja a noite da provisão. Mas eu sinto no meu coração, e eu quero convidar a igreja que está aqui, se sentir isso também. Eu sinto no meu coração, olhando para algumas pessoas, e algumas até conhecendo o quadro, a situação. Alguns aqui estão dizendo: Senhor, são os meus filhos que precisam ser resgatados. Outros estão dizendo: Senhor, são as minhas finanças. Outros estão dizendo: Senhor, é a minha saúde, ou é a saúde da minha casa. Mas eu sinto assim, queridos, de fazer algo profético. E eu quero convidar a igreja, se você sentir isso também, faça isso comigo. Eu vou colocar nas mãos de alguns algumas cédulas. Ou alguns vão pensar: o pastor vai colocar só de 200 para cima. Não. São valores simbólicos. E aí eu vou dar uma direção para você, para que você possa sair do seu lugar e também ter um deslocamento profético. Porque eu creio que o Senhor vai operar milagres nessa noite. Se a igreja sentir de fazer isso também, faça. Ou, daqui a pouco eu vou liberar para os que estão aqui, se sentir de fazer isso também. Ou, derandaramanassuri, recarabalás teremanai, andaramanasheri estere cantaranassui, andaramanás teremanamashei, le cantarás terendaralás taramanai. Deixa eu ver se tem mais. Que eu tenho aqui, eu estou dispondo, estou colocando. Andralás serendaramanai, derabalás terendaralaramanassuri marabalás.
Xerandaralaramanás. Nós já vamos orar por vocês. Xerandaralaras, terandaralaramanás. Oh. Se alguém tem o que colocar nas mãos deles, queridos, nós estamos colocando nas mãos desses amados alguns valores que daqui a pouco vocês vão entender que tem a ver com bocados de azeite, tem a ver com um pouco de farinha, tem a ver com alguns cavacos. Endaralá, serendaralá, staramanai. Eu estou dando oportunidade para a igreja também fazer isso. Endaralá, serendaramanai. Andaralaramanamashere marabalás. Andaralaramanassuri. Kentalarás, terendaralaramanai. Andaralaramanás. Isso não importa o valor. De repente, eu tenho algumas moedas. É algo profético. Ei, nós estamos tirando alguns amados aqui de Querite. Estamos tirando de Sidom. Andaralá, serendará. Procure pôr em quem não tem ainda. Andaralá, serendaramanás. Andaralaramanasheri, andaralaramanai. Aer, andaralá, xeri, andaralás. Andalaramansui. Se de repente não chegou nas tuas mãos, é outra coisa que o Senhor quer para você. É outra coisa. Ei, é outro milagre. Andaralá, serendarabalaramanamassui. Andaralaramanamashe, andaralaramanás.